Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Mateus 27, do capítulo 24 ao 25, e em Zacarias, no capítulo 12, do 10 ao 14. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o túmulo crescia, tomando água, e levou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Zacarias 12, no versículo 10. E derramarei sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, um espírito de graça e de oração. E olharão para mim, a quem o transpassaram, e chorarão como quem chora pelo um filho unigênito, afligindo-se por ele como quem se aflige por o primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimom no vale de Megido. E a terra lamentará cada linhagem a sua parte, a descendência da casa de Davi, por si as mulheres, por si a descendência da casa de Natã, por si as mulheres, e a descendência da casa de Levi, por si e suas mulheres, e a descendência de Simei, por si e as mulheres, e toda a linhagem de cada um, por si e suas mulheres. Então nós vemos aqui, irmãos, que a palavra hoje, ela nos traz um relato sobre algo que vai acontecer, algo que aconteceu e algo que vai se cumprir. Quando prenderam Jesus, a multidão, os fariseus, eles ficavam fazendo com que a multidão se voltasse contra o Senhor, fazendo com que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. Então, Pilatos falou: mas o que vocês têm contra esse homem? Eu não vejo nada, para mim ele é um homem justo. Então, os fariseus ficavam jogando a multidão contra Jesus. E ele disse isso, Pilatos: então eu deixo na mão de vocês o sangue eu lavo a minha mão, porque eu não tenho nada contra esse homem, não vi nada contra ele. Então a multidão dos judeus gritaram assim, responderam: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eles não tinham noção nenhuma do que eles estavam falando. Então se cumpriu essa maldição contra Jerusalém. Então Jerusalém muitos dos judeus foram expulsos de Jerusalém e foram expulsos, muitos foram mortos. Inclusive no Brasil tem muitos e muitos judeus que moram no Brasil que nem sabe que somos a descendência de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Então, quando aconteceu isso, eles não tinham noção nenhuma do que eles estavam profetizando contra a desgraça, contra eles mesmos. Então essa descendência de incrédulos existe até hoje, porque eles não crêem em Jesus, o Nazareno, que veio como humano nessa terra, nasceu como criança, e eles não creram nos ensinamentos que o Senhor passou. Então esses incrédulos vivem até hoje, esperando o falso Messias, que é o anticristo.
Então, nós vemos que isso aconteceu e está acontecendo até hoje. Esses judeus que não crê no Senhor. Mas nós vemos aqui em Zacarias, no capítulo 12, que em Zacarias diz assim: eu, o Senhor, eu derramarei sobre Jerusalém um espírito de graça e oração. Eles olharão para mim, para Jesus, eles vão olhar para Jesus e vão, através desse espírito, porque eles estão com os olhos tão fechados até hoje, que eles não conseguem ver que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então o Senhor deixou eles no engano, porque eles não querem saber. Não só eles, como o mundo todo, em vários lugares. Não só somente eles, mas todos aqueles que não querem saber do Senhor, não querem a misericórdia dele, não quer saber do amor dele. Quantas e quantas pessoas a gente vê em redor, vê no Brasil, vê em vários lugares do mundo, que estão negando esse amor que o Senhor quer nos dar. Ele quer nos dar a salvação. Mas essas pessoas têm um coração tão duro como os judeus, que não conseguem ver a misericórdia, o amor e a esperança da salvação. Mas o Senhor diz que naquele dia em que ele vir buscar a igreja, o povo de Israel, que está com o coração tão duro, e todos aqueles também fora de Israel que estão com o coração tão duro, vão reconhecer, porque um dia já ouviu dizer que haverá o arrebatamento da igreja, que Jesus irá voltar, mas eles não creram nisso. Mas quando isso vir acontecer, o Senhor colocará no coração deles um espírito de oração e um espírito de graça, e eles olharão para aquele a quem eles o transpassaram, aqueles a quem eles maltrataram, aqueles a quem eles chicotearam, aquele que eles feriram com uma madeira, tacaram uma cana, uma madeira na cabeça, estando com uma cruz já, com os espinhos da cruz enfiado na cabeça do Senhor, e ainda tacaram um pedaço de madeira na cabeça dele. Além disso, ele foi chicoteado, chegou a arrancar a pele do Senhor fora. Então, quando eles olharem Jesus vindo glorioso na sua vestidura de glória, mas com as mãos furadas e os pés furados, eles vão chorar amargamente. E não é só eles, toda a casa de Israel chorará, todas as tribos se lamentarão e verão que eles foram enganados até hoje por um falso ensinamento. Eles não creram. E assim virá acontecer também, não só em Israel, mas todo aquele que não creu no Senhor, aquele que preferiu ficar fazendo o que é errado. Em momento nenhum ele quis dobrar o joelho dele e em momento nenhum ele não quis dizer: Senhor, transforma a minha vida. Se tu és Jesus mesmo, se tu é o Salvador, eu vou dobrar o meu joelho e eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eles não quiseram fazer isso. Não só os judeus, mas como todo o restante do mundo não quis isso. Mas nós temos os remanescentes, aqueles que crê no Senhor. Mas agora nós estamos falando daqueles que não querem saber do Senhor.
aqueles que não quiseram buscar a face do Senhor, esses se perderão, esses morrerão e perderão a salvação, porque rejeitaram a salvação de ir para o céu e ficar na glória com o Senhor. Então o Senhor irá exterminar essas pessoas que não querem, só ficam no caminho do mal. Em momento nenhum a palavra do Senhor entrou no coração, chegou até a ouvir a palavra do Senhor, mas não teve arrependimento. Então vão chorar amargamente quando o Senhor vir em glória, e todo olho verá, e ele virá aparecer em glória para levar a igreja, não a igreja física feita de tijolo, mas nós, seres humanos, que somos a igreja do Senhor. Estou falando do arrebatamento de nós, os servos, de todos aqueles que crê e faz a vontade e obedecem ao Senhor. Então o Senhor virá arrebatar a essas pessoas. Mas aquele que não querer vai reconhecer que era Jesus, que um dia alguém falou de Jesus para você. Você chegou a conhecer Jesus, mas você se distanciou dele. Você esfriou o teu coração e você vai chorar amargamente quando ele vir, porque não haverá mais salvação, porque ele falou contigo, ele usou pessoas, mas você endureceu o seu coração. Mas eles chorarão amargamente porque vão perder a esperança que nunca tiveram, nem sequer houve esperança para eles, porque eles gostavam de fazer as coisas mundanas, as coisas que a carne desejava, não lutaram nem um momento contra a carne. E assim nós vemos muitos irmãos que estão dentro da igreja, que estão do mesmo caminho. Enquanto a vida há esperança para todos nós. Por isso que existe o arrependimento. Nós erramos sim, mas a diferença é que nós cremos no arrependimento. Nós dobramos o nosso joelho e peçamos, Senhor, nos ajude a não ficar errando nessa mesma coisa, Senhor. O Senhor sabe que a gente fica errando. Senhor, nos ajude, a gente clama e o Senhor ouve, o Senhor se alegra porque houve arrependimento. Mas o Senhor vê que na igreja dele também, muitas pessoas estão no engano e não querem saber de se arrepender, porque o sentido do arrependimento é você se arrepender e não fazer novamente. Não é você pedir perdão e continuar errando no mesmo erro e não há mudança nenhuma. Então não houve um arrependimento verdadeiro, foi da boca para fora, porque quando há um arrependimento verdadeiro, você se arrepende e você vigia para que esse pecado não venha acontecer novamente na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa reflexão para o dia de hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, de arrependimento, de conserto, de repreensão, Senhor. Senhor, o Teu povo precisa, Senhor, estar com os olhos abertos, Pai. Senhor, os sinais estão aí, Senhor. Continua alertando, Senhor, o Teu povo. Vai tocando, Senhor, no coração, Senhor, daqueles que não querem saber de Ti, Senhor. Aqueles que estão com o coração duro, Pai. Mas o Senhor sabe, Jesus, como tratar com cada um de nós, Pai. Se é
se é na mansidão, se é na dureza, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. Eu peço, Senhor, vá de encontro, Senhor. Vá de encontro com aquele, Pai, que não conhece a Tua palavra ainda, Jesus. Aquele que não ouviu dizer da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra chegue, que essa palavra, Senhor, venha, Pai, ao coração daquela pessoa que nunca ouviu falar do Teu nome, que nunca ouviu dizer o que vai acontecer para a sua vinda, Senhor. Eu peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que essa oração, Senhor, que esse ensinamento, Senhor, chegue ao coração, Pai, de todos aqueles que nunca ouviram, Senhor, a Tua palavra e não têm noção do que vai acontecer. Senhor, em Teu santo nome eu te peço e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus.